no litoral de São Paulo. Por lá, desde maio, um decreto da prefeitura tornou obrigatório o uso de máscara em locais públicos por conta da pandemia. E quem descumprir pode pagar uma multa de R$100. Mas sempre há, minha gente, quem se acha acima de qualquer lei, quem se acha acima de qualquer decreto. E foi o que aconteceu na tarde de ontem. O desrespeito ao cumprimento da determinação veio por parte de um desembargador, o desembargador Eduardo Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo. O Guilherme Bausa conta melhor para a gente essa história. Então, me explique os detalhes, Bausa, envolvendo toda essa situação. Boa tarde, ou melhor, boa noite já para você. Oi, Maria, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Isso aconteceu ontem na cidade de Santos, aqui no litoral de São Paulo. Esse desembargador, o Eduardo Siqueira, fazia uma caminhada ali na orla de Santos, sem máscara, quando foi abordado por um grupo de guardas municipais do município, orientando que ele deveria utilizar máscara, uma vez que, como você bem mencionou, tem um decreto obrigando a utilização de máscaras em Santos, assim como tem acontecido na maior parte das cidades do Brasil nesse momento de pandemia. Assim que os guardas chegaram para orientar, ele foi extremamente agressivo com esses guardas, chamou um desses guardas de analfabeto e durante essa abordagem ele ligou para o secretário de Segurança de Santos, que é o superior desses guardas, numa tentativa de inibir essa autuação. E aí no fim ele rasgou a autuação e atirou o papel no chão. Depois que esse caso veio à tona, começou a circular nas redes sociais um outro vídeo com esse mesmo desembargador, o Eduardo Siqueira, só que dessa vez no mês de abril, em que acontece uma coisa muito parecida. Em abril ainda não havia a obrigatoriedade, mas os guardas chegam ali até ele também caminhava na orla de Santos, também não utilizava máscara, e os guardas chegam para dar uma orientação de que ele deveria utilizar máscara, e deixam isso bem claro nessa conversa, são extremamente educados com esse desembargador, e esse desembargador, nesse momento, ele também é bastante agressivo com os guardas, ele debocha, começa a dizer que conhece autoridades, cita nome de pessoas, e aí, numa tentativa de demonstrar uma suposta superioridade intelectual, começa a falar em francês com esses guardas. A gente preparou uma reportagem para mostrar esses dois vídeos. Vamos ouvir. O desembargador Eduardo Siqueira caminhava sem máscara na faixa de areia da Praia de Santos, quando foi abordado por uma equipe da Guarda Municipal. Você poderia colocar a máscara, por favor? Olha, eu curado não, por favor, mas por decreto eu sou obrigado a usar. Decreto não é lei. Não, mas eu sou obrigado a usar. Olha, outro dia quem queimou comigo... Tá, vou desembarcar um pouco, desembarcar. Ele tá achando que vou botar 450, ele faz 4 dinheiro. Aí eu peguei, amassei e joguei na cara dele. O senhor quer que eu jogue na sua cara? Faz aquilo, pô. O senhor vai jogar na minha cara? Não, vou fazer. Vou fazer ou o senhor joga na minha cara? E em seguida você fala pro Delbel. Então tá bom, pode ligar pro Delbel. Liga pro Delbel. Liga pro Delbel. Delbel? É, do desembargador Eduardo Siqueira. Eduardo Siqueira, qual é o seu papel? Povo, bem aí o senhor, tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto do PMC aqui, um rapaz. Ele falou que. Eu falei, vou ligar para ele, porque eu estou andando sem máscara, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e ele disse, então eu falei, olha, isso não tem. Eu expliquei de novo, eles não conseguem entender. Aí eu falei, então, mas isso vai falar com o Delbel. O Delbel é que fale comigo, eu não falo com ele. Ele que quiser. Agora o senhor vai manter, cidadão. O senhor falou. Ele liga no meu celular. O senhor não é autoridade, o senhor vai falar. Vou passar o telefone, Delbel. Eu não vou falar no celular do senhor. O Delbel está aqui. Eu não vou falar. É bom, eu vou ficar tranquilo. Tchau, obrigado. Tá bom. Vai fazer o procedimento e rasgar. Tá bom. Qual o nome do senhor? Seu nome, por favor? Eu não sou obrigado a dar. Tá bom? Qual é o documento? Ah, o senhor sabe ler? Sei. Então leia bem com o que o senhor está se metendo. Não, imagina, você não só isso. Tá rasgado, se você jogar em via pública, você vai ser autuado por despejo de via pública. tá. Não também faz. Cuidado no dado, isso aí tá falando. Neste outro vídeo, gravado em abril, o desembargador também se indispõe com um inspetor da Guarda Municipal durante uma fiscalização. Ele se altera e afirma que a prefeitura não teria competência legislativa sobre as praias da cidade. Não, eu tô nervoso. Tem que ser calmado. Você tá digitando um monte de número aí e não tá ligando pra lugar nenhum. Você tem toda a razão. Entendeu? Eu tô nervoso, você tem razão. Isso me deixar nervoso. Eu moro aqui, eu pago lá o dele.
Se eu pago o laudêmio para a Marinha, de quem é a competência do terreno da Marinha? É para quem recebe o laudêmio. Se não tivesse competência, não podia receber. Agora, vocês estão amontoando todo mundo desse lado, e do lado de lá está todo mundo amontoado. Mas aí, O inspetor diz que o objetivo da fiscalização seria conscientizar as pessoas. E o desembargador começa a falar em francês, para demonstrar superioridade intelectual. a ideia é conscientizar as pessoas. Não, eu não vou Porque é o perder seguinte, tempo, eu vou facilitar. Tudo bem, porque assim, por exemplo, o senhor, como o senhor é muito mais esclarecido que todos nós aqui. Óbvio. Exatamente. Eu trabalhei na passada, Isso. já veio de Gravação, a Sorbonne, a Paris. Já dou aula de várias famílias. Isso não se discute. Na Universidade de Só que Sorbonne. assim, o que eu queria que o senhor entendesse é o seguinte. Não vou discutir com ele. Maria, agora há pouco, o secretário de Segurança de Santos, ele deu uma entrevista para a Globo News e nessa entrevista ele negou que conheça esse desembargador, disse que nunca esteve com esse desembargador, que não é amigo dessa pessoa e elogiou a conduta dos guardas. Disse que esses guardas agiram de maneira correta. Vamos ouvir um trecho. Me parece que no dia 26 de maio, a data é mais ou menos essa, portanto, já com a vigência do decreto das máscaras, eu recebi um telefonema da Polícia Militar, eu sou um oficial da reserva da Polícia Militar, que tinha um desembargador querendo falar comigo se podiam passar meu telefone. Eu falei, evidente que pode. E aí foi que esse senhor ligou para mim, eu nunca tinha visto ele, eu nunca conversei com ele na minha vida, eu nunca tive nenhum contato, quer queira profissional ou social com ele. O ponto positivo foi o alto preparo demonstrado por ambos os guardas municipais, não só o que aparece que aplicou a multa, mas o que permaneceu dentro da viatura, visto que eles foram provocados, houve toda uma situação que as pessoas já conhecem e eles se mantiveram absolutamente dentro dos procedimentos operacionais que nós apregoamos na guarda. Então eu estou bastante orgulhoso e eu não vejo nenhum tipo de erro, pelo menos pelas imagens que nós temos. Olha, em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que já determinou a imediata instauração de procedimentos de apuração dos fatos e que requisitou a gravação original e ouvirá com a máxima brevidade os guardas civis e o magistrado. A nota diz ainda que o tribunal, abre aspas, não compactua com atitudes de desrespeito às leis, regramentos administrativos ou de ofensas às pessoas. Muito pelo contrário, notadamente em momento de grave combate à pandemia instalada, segue com rigor as orientações técnicas voltadas à preservação da saúde de todos. Fecha aspas. A gente tentou contato por telefone e pelas redes sociais com o desembargador Eduardo Siqueira, mas não obtivemos resposta. Já o diretor da Associação dos Guardas Civis Municipais, o Rodrigo Coutinho, disse que a associação repudia a atitude de Eduardo Siqueira. O diretor afirmou ainda que a função que Eduardo Siqueira exerce no Poder Judiciário será investigada. O Conselho Nacional de Justiça informou em nota que a Corregedoria Nacional apura a conduta do desembargador. Para o Corregedor Nacional da Justiça, o vídeo demonstra indícios de possível violação aos preceitos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e ao Código de Ética da Magistratura, que impõe a necessidade de averiguação pela Corregedoria Nacional da Justiça. O desembargador terá 15 dias para responder ao Corregedor Nacional sobre os fatos expostos. Gente, eu costumo dizer que você quer conhecer uma pessoa, você dá poder para ela. É aí que ela vai revelar sua grandeza ou sua pequenez. É absolutamente lamentável essa atitude desse senhor, eu até gaguejo, e absolutamente louvável o comportamento dos guardas que vimos aí. Nesses tempos em que ser mascarado virou virtude, caem as máscaras dos incessados. Que bom que tudo isso foi gravado, né, Otávio Guedes, que bom que tudo isso foi filmado, camarote, começando pelo camarote. Como você vê aí esse show de incivilidade, né, que acompanhamos? Olha, Maria, o que dizer disso tudo, né? O sentimento, eu acho, de quem assistiu tudo isso é de muita tristeza. É um sentimento de você ver uma autoridade do judiciário, ou seja, de um cargo importantíssimo, ameaçando, inclusive, o fiscal que estava cumprindo a sua função. E eu diria mais, Maria.
colocando em risco, porque ele se aproxima, ele está muito próximo do fiscal sem máscara, colocando em risco essa pessoa. Porque quem não usa máscara vai falar com alguém, você coloca em risco todo o coletivo, principalmente aquelas pessoas que estão em contato próximo. Então, assim, além da questão de saúde, é de um desrespeito, o que falar disso? É esperar com brevidade como vai ser a condução do CNJ em relação a isso, o Conselho Nacional de Justiça, que já se pronunciou, o corregedor, o ministro do STJ, Humberto Martins, já está avaliando o caso, a conduta do desembargador, que não condiz com a de um magistrado, é tudo que não deve ser. É importante também o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também fazer uma avaliação, independentemente, tudo indica também que isso já está sendo feito, independentemente do CNJ, porque isso acaba manchando, quando ele usa o cargo de desembargador, acaba manchando a própria instituição, porque ele não estava ali na pessoa física, ele estava ali se apresentando como uma autoridade do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, ele acaba manchando, como um todo, a instituição. Por isso que a instituição, a partir de agora, tem que se desvincular, desvencilhar rapidamente desse desembargador, ou seja, mostrar que essa não é uma atitude do tribunal como um todo, que repudia e aí vê também medidas cabíveis em relação a ele. A outra questão que se coloca, eu estava até assistindo a entrevista excelente conduzida pelo Guedes e pelo Eric, agora há pouco, com o secretário municipal, e é importante a gente lembrar o seguinte, você coloca muito bem, se a gente não tivesse, e Guedes coloca muito bem isso na entrevista, se a gente não tivesse hoje com essa tecnologia de filmar celular o tempo todo, muito provavelmente esse jovem guarda municipal, diante da autoridade máxima ali do desembargador, muito provavelmente ele teria chegado ali, poderia até ser punido de forma arbitrária, até pela própria justiça. Então, assim, de fato, o poder de uma autoridade, um magistrado, é elevadíssimo. E até por isso é preciso ser muito justo, e não o que a gente viu nessas imagens. Então, hoje a gente está começando a ver vários comportamentos de abusos de autoridades que antes a gente sabia que isso acontecia, mas a gente não tinha acesso e às vezes o guarda municipal, o fiscal ficava muito vulnerável. Por quê? Porque não tinha esse equipamento simples que é o celular, que você bota aqui e está filmando. Então, isso daí eu acho que vai mudar muito o comportamento. Se não pela virtude, Maria, pelo medo de acontecer o que essa autoridade fez ali na Praia de Santos. E também o comportamento do secretário foi muito correto do ponto de vista de dar e manter a autoridade, resguardar os seus subordinados fiscais e guardas municipais. Eu concordo com você, se não for pela virtude, né, pela grandeza de quem tem muito poder nas mãos, que seja aí pelo constrangimento. Eu também festejei a entrevista que o Otávio Guedes fez com o secretário de Segurança e o comentário que você fez sobre mais uma versão do sabe com quem você está falando, né? Ele diz assim, olha bem com quem o senhor está se metendo, como disse o Camarote, botando a instituição, o fato dele ser desembargador, como pressão sobre o agente da segurança. Pois e se não vai pela virtude, vai pelo medo, como disse o Camarote. Ou seja, no país da cultura do sabe quem você está falando, nós temos agora, graças à tecnologia do celular,
o seguinte, olha, você acha que eu sou ninguém, mas você sabe quem está filmando? Sou eu. Então, é para filmar e o Delbel falou na entrevista que na quinta-feira, antes disso tudo vir à tona, ele tinha orientado os guardas, quando houver algum tipo de problema, filmar justamente para resguardar o agente do Estado, o guarda e até mesmo quem está reclamando. Ou seja, você bota limpo ali e não fica a versão de um contra o outro. Então, e o celular também, ele serve para o oposto. Quando o agente do Estado comete arbitrariedade, a gente vê aí em batidas policiais, especialmente na periferia. Então, o celular está mudando a relação dos agentes do Estado com o cidadão, de agente do Estado com agente do Estado, que é esse caso aí de Santos. Maria, eu queria lembrar só 3 casos dessa cultura do sabe quem você está falando, que ocorreram ultimamente. Antes aqui, eu só vou dar uma passada aqui, muita gente, eu ouvi muitos juristas, disseram que pode, em tese, o desembargador em ter infringido a lei do abuso de autoridade, uma lei nova, no seu artigo 33, quando diz que incorre na pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Em tese, poderia analisar se ele infringiu lei de abuso de autoridade, novíssima. Além do artigo do Código de Ética da Magistratura, que diz que o magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função. Isso é o que nossa mãe, quando a gente sai de casa, fala assim, juízo, hein, menino? Bota máscara, juízo. Então é isso que está dizendo aqui o Código de Ética. Você tem que se comportar na vida privada de modo a dignificar a função. E a lei orgânica da magistratura diz que entre os deveres do magistrado se manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Portanto, é aquilo que nossas mães sempre dizem, juízo, meu filho, quando a gente sai de casa. Então, são esses os 3, a lei a LOAN, né, a lei orgânica da magistratura, LOMAN, a novíssima lei de abuso de autoridade o Código de Ética da Magistratura. Mas, Maria, eu só queria lembrar rapidamente os três episódios de carteirada que nós tivemos recentemente e que ganharam relevância, né, que a sociedade soube, graças a isso que o Camarote falou, ao celular, à tecnologia. Um policial foi chamado por uma ocorrência de briga familiar, lá, de agressão contra a mulher, enfim. E aí um homem que se identificou como empresário disse, você não me conhece, para o PM. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é Alphaville, mano. Então você tem aí o sabe quem você está falando, né? Você não me conhece, e tem a questão social. Aqui é Alphaville, mano. Depois teve a história da mulher do engenheiro aqui no Rio de Janeiro, que diz assim, cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. Aí depois diz, a gente paga você. Então tem a questão social, e aí tem o diploma, o curso superior, como se isso desse, né, uma diferenciação para alguém perante a lei. E por fim, você está aqui com o desembargador, estou aqui com analfabeto. Então, tudo isso está interligado, faz parte da mesmo campo semântico, você sabe com quem está falando, que o Roberto da Mata, eu acho que explora isso, faz uma pesquisa científica muito boa dessa nossa cultura, mas eu acabo com o Roberto da Mata, mas eu acabo também com o Moacir Franco, já que o empresário lá chamou o policial militar de bosta, naquela música imortalizada pela Rita Lee, que diz, filé mignon, champignon do perrião, salsichão, arroz, feijão, tudo vira bosta. Então, é isso, Maria. Eu acho que para essa turma dessa cultura da carteirada, eu dedico aí essa letra do Moacir Franco. Não me venha com genesequar e com sabe quem você está falando, que isso se chama incivilidade e nada mais. Viva a Rita Lee. Olha, vamos conversar agora, eu, Otávio Guedes e Camarote, com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Prefeito, boa noite para o senhor. O decreto é do senhor, é da prefeitura. Como o senhor viu a atitude desse desembargador Eduardo Siqueira? Prefeito, obrigada por nos ouvir.
Boa noite, Maria Beltrão, prazer estar com vocês aí na Globo News. Lamentei bastante, né? Incrédulo assistir essas cenas assim que recebi através aí do WhatsApp, né? Como foi colocado aqui hoje com o celular, as informações elas acabam sendo compartilhadas com muita agilidade. E quem deveria dar um bom exemplo, né, de conduta, de comportamento, de respeito às regras, ao contrário, né? Tem esse péssimo exemplo sendo dado, né? Essa questão da carteirada, de achar que por conta do cargo, da função que ocupa, está acima das regras, da lei e desrespeitando, né? Humilhando um agente público que está exercendo a sua função com dignidade, né? E pior do que isso, né? As pessoas estão trabalhando justamente para garantir a saúde, para preservar a saúde, né, do coletivo, para preservar a saúde de todos. Estão fazendo o seu melhor, muitas vezes colocando em risco a sua própria vida. Essa ocorrência ela foi conduzida pelo guarda Cícero, né, e também pelo Roberto. E quantos Cíceros e quantos Robertos a gente não tem no Brasil inteiro tendo que aguentar esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta, que a gente sabe que é de uma minoria, né? Graças a Deus não é da maioria, mas é muito importante que esse mau exemplo não seja repetido e esse bom exemplo de conduta dos guardas, de equilíbrio, de serenidade, de educação na abordagem que foi feita, ele possa se multiplicar, né? A gente multiplicando os bons exemplos, certamente vamos passar por essa pandemia com muito mais rapidez. Precisamos do ciclo virtuoso, né, e não do vicioso. O Camarote tem uma pergunta para o senhor, prefeito. Prefeito Alexandre, boa tarde, boa noite já, né? Eu queria saber o seguinte, primeiro, como é que o senhor foi informado do ocorrido, se foi pelas redes sociais ou teve uma comunicação antes, e qual foi sua orientação para, eu acho que no caso, o seu auxiliar direto seria o secretário da área de segurança aí na cidade de Santos? Olha, Camarote, infelizmente nós já tivemos outras ocorrências, né, desse tipo de desrespeito às orientações, ao cumprimento das regras aqui no município de Santos. Santos foi uma das primeiras cidades do Brasil a estabelecer multa pela não utilização de máscara. Fizemos isso antes mesmo do Estado. Aqui o Estado hoje também aplica multa. Aqui em Santos nós antecipadamente também iniciamos com esse processo. E obviamente que a orientação aqui para todos os guardas municipais, para toda a nossa força de trabalho, é que todos sejam tratados da mesma forma, independente de cargo, função, isso é irrelevante. Então esse cidadão, no caso, ele recebeu 2 multas, né? Uma multa por conta da falta de uso de máscara, de se negar a utilizar a máscara, e outro por conta de, ao ser notificado, ao receber a sua via, né, da multa, ele descartou o papel, a notificação, na areia da praia. E aqui a gente também tem uma multa da Lei Cidade Limpa, que foi aplicada pelo descarte de lixo em local inadequado. E é assim que tem que ser feito, né? A gente precisa de consciência coletiva, precisa de bons exemplos, mas quando isso não acontece, quando a gente tem maus exemplos, é necessário que as nossas forças, né, a Guarda Municipal aqui no caso, possa atuar. E é isso que foi feito. Quero aqui aproveitar a audiência de vocês para agradecer e parabenizar o trabalho da nossa Guarda Municipal. E certamente parabenizando aí todos esses profissionais que atuam no Brasil inteiro, superando desafios, aguentando e suportando pessoas sem a devida educação, sem a empatia necessária e que precisam respeitar as regras estabelecidas para o bem coletivo. Prefeito Otávio Guedes, agora que tem uma pergunta para o senhor. Prefeito, além do elogio, né, em cadeia aí, aqui na Globo News, que é muito importante, o que o senhor pretende fazer como política pública, até mesmo para os funcionários,
para os fiscais, não só guarda municipal, mas fiscal de vigilância sanitária, que estão sempre expostos a esse tipo de problema. Que tipo a partir desse problema, que tipo de treinamento, ou até mesmo que tipo de reconhecimento você vai dar aos fiscais, aos servidores que resistiram à carteirada e com muita educação? Olha, Otávio, muito boa a sua pergunta. Nós vamos valorizar esses profissionais. Amanhã mesmo vou receber os dois, o Cícero e o Roberto, no meu gabinete. Vamos dar a maior condecoração da Guarda Municipal local aqui a esses profissionais. E a gente tem feito um trabalho em termos de política pública para os profissionais de saúde, para os profissionais que atuam de forma no enfrentamento, no combate ao Covid, como também são os guardas municipais, oferecendo todo o apoio. Nós temos aqui, por exemplo, hotéis disponíveis para os profissionais de saúde que não podem voltar para casa, em função da sua atuação direta, do contato com as pessoas, do contato com pessoas muitas vezes contaminadas e com preocupação de contaminar a sua família. A gente faz todo esse acompanhamento, proporciona todas as condições, e isso deve ser feito, porque é importante que a sociedade saiba que essas pessoas, os guardas municipais, os profissionais de saúde, eles estão colocando a sua própria vida em risco para salvar outras vidas, É um olhar ao próximo, de amor ao próximo, de empatia muito relevante e que a gente tem que valorizar. Aí nós temos, hoje falando com o Cícero, que foi o guarda que participou dessa ocorrência, ele me disse, olha, a parte mais difícil foi chegar em casa e ter que explicar para minha filha, que tem 15 anos, do porquê que eu fui destratado. Minha filha perguntou se eu havia feito algo errado, se eu tinha tido alguma conduta inadequada para receber esse tipo de xingamento, ser chamado de analfabeto, etc. Então esse, definitivamente, Otávio, é o Brasil que nós não queremos e é o Brasil que nós não podemos aceitar. Aqui em Santos não vai ter carteirada de quem quer que seja, nenhum tipo de conduta como essa será tolerada, será admitida. Vamos aplicar o rigor da lei para evitar que isso possa acontecer e, obviamente, também isso certamente envergonha também o órgão que esse cidadão representa. Hoje eu tive um contato com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Pinheiro Franco, Geraldo Pinheiro Franco, que já requisitou as imagens e toda a documentação oficial dessa ocorrência para tomada de providências. Inclusive, o próprio presidente do Tribunal de Justiça elogiou a conduta dos guardas municipais, a postura extremamente adequada, fruto de treinamento, de preparo, e é isso que a gente espera, A sociedade não tolera mais esse tipo, olha, sabe com quem está falando. Aqui não, aqui os homens públicos é que tem que estar preocupados com quem eles estão falando, e não esse tipo de conduta que é inadmissível em pleno século XXI. O homem público tem que servir ao público. Prefeito, me diga, como é que é exatamente a norma para o uso de máscaras por aí? Como é que está a fiscalização? Já foram muitas multas? No geral, como é que está sendo? Olha, a gente, Maria, tem uma multa que é aplicada de R$100, Santos foi uma das primeiras cidades do Brasil a estabelecer essa multa. Na reincidência, nós temos uma multa que ela é dobrada. No início, nós fizemos todo um trabalho de orientação, inclusive a própria Guarda Municipal distribuiu gratuitamente máscaras para aqueles que não tinham condição de adquirir, explicamos, fizemos campanhas educativas, utilizamos os meios de comunicação para esse convencimento, mas depois de mais de 100 dias com essa pandemia, é inadmissível que as pessoas não tenham conhecimento da importância da utilização de máscara, e ainda mais as pessoas que têm acesso à informação, como é o caso desse cidadão hoje, que deveria, repito, dar o exemplo, ajudar a conscientizar, ajudar a formar opinião no sentido de ter uma conduta adequada e não dar um mau exemplo a partir desse tipo de carteirada. É muito importante que as pessoas tenham essa consciência coletiva, que em Santos a gente tem feito um amplo trabalho de utilização de máscaras, da testagem. Santos é hoje a cidade do Brasil que tem o maior número de testes aplicados por habitantes. Cada 4 habitantes de Santos, 1 já foi testado, 25% da população. E a gente sabe que muitas famílias nesse momento estão sofrendo com a dor do luto,
Muitos profissionais de saúde estão dando o seu melhor nos hospitais, né, se colocando em risco, e é inadmissível que a gente tenha que conviver com esse tipo de conduta. Hoje a gente teve, infelizmente, uma postura aqui em Santos, né, um comportamento daquilo que a gente não pode admitir em nenhum município, em nenhum estado, em nenhum lugar do Brasil. Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, obrigadíssima pela entrevista aqui à Globo News. O Guedinho e o Camarote continuam com a gente. Eu só tinha mais uma observação, né? Esse guarda, o Cícero, ele